Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional, a qual se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27, até o versículo 34, que vai ter o tema cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio e falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Aleluia, glória a Deus. Esses cegos, a exemplo, de Bartimeu, clamaram. Aleluia. Aqui a Bíblia vai dizer de 2 cegos, assim como o próprio Mateus, quando ele vai falar acerca da passagem da jumentinha, que era uma jumentinha que Jesus mandou desamarrar. Mateus diz também que era uma jumenta e o filhinho, que eram 2 no caso aqui. Creio eu que ele estava se referindo também à passagem do cego de Jericó, mas tem uma certa semelhança, mas ao mesmo tempo é diferente, porque fala que quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então, por esse versículo, eu creio que não seja o mesmo cego de Jericó, mas a forma de eles falar com Jesus foram a mesma forma. No versículo 27, quando diz: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. O cego de Jericó falava do mesmo jeito: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus teve compaixão do cego de Jericó. Jesus teve compaixão desses 2 cegos também. Jesus teve compaixão do cego de Jericó e desses 2 cegos. Jesus perguntou a eles: Vocês credes que eu vos posso fazer isto? Eles disseram: Nós cremos. Então é pela fé que nós conseguimos os milagres. É pela fé que nós movemos montanhas. É pela fé que o impossível acontece. Quantas e quantas vezes aqui, nessa própria casa onde nós moramos, eu e minha esposa passamos por situações que para nós era impossível. E não é de vez em quando, não é todo mês. Sempre nós passamos por situações que para nós é impossível aos nossos olhos, e Deus vai lá e faz um milagre. Deus faz aquilo que a gente não acredita mais que possa acontecer. Deus abre porta onde não tem porta. Deus fecha a porta onde tem porta. Deus é poderoso. Basta você crer e santificar a tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Esse cego aqui creu. Os 2 cegos creram.
O cego de Jericó creu no Senhor e recebeu o seu milagre. A mulher do fluxo de sangue creu no Senhor e tocou nele pela fé e foi sarada, foi curada. Então é através da fé que nós recebemos os nossos milagres da parte do Senhor. Quando aquele centurião diz uma palavra e o meu servo ficará curado. Não precisa nem vir até minha casa, eu não sou digno de te receber em minha casa. Não me achei ainda nem digno de ir ao teu encontro, por isso mandei os meus servos, meus amigos, ir ao teu encontro, Senhor. Mas dize uma palavra e o meu servo ficará são. Jesus disse, nem Israel nunca viu uma fé tão grande como essa. Nunca vi tal fé como essa. E o Senhor está procurando por fé em nós nesses últimos dias. Ele disse, quando eu voltar, acharei eu ainda fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele achará fé na terra? Eu sei que vivemos dias difíceis, dias de luta, dias de guerra. Todos os dias é um leão, é um urso, é um gigante, é um dinossauro para a gente matar, derrubar, para vencer. É uma luta constante contra o inimigo da nossa alma e contra a nossa própria carne, para não ter preguiça de fazer as coisas do Senhor. Aleluia. Em meio a tanta dificuldade, problemas, é difícil ter fé, mas nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E vai dizer no versículo 29, tocou os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Tá vendo? É segundo a nossa fé. O Senhor disse, se crerdes e pedires ao Pai em meu nome, assim será feito. Se dois de vós concordarem acerca de algo, tiverem fé e pedirem ao Pai, assim será feito. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado no céu é desligado na terra. Aleluia. Jesus disse que seja feito segundo a vossa fé. Se vocês creem que vai ser curado, vocês vão ser. Mas se não crer, não vão ser. É segundo a fé de vocês. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus disse para ela, Jesus disse, a tua fé te salvou. Aleluia. Porque temos que ter fé para receber. Jesus não disse, nós sabemos que foi Jesus também, em primeiro lugar Jesus, em segunda a fé, que salvou aquela mulher. Mas Jesus não disse eu te salvei, Jesus disse a tua fé te salvou. Então temos que ter fé, apesar das situações difíceis. Não importa a situação, continue tendo fé no Senhor. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai, que ninguém o saiba. Mas antes disso Jesus falou, seja-vos feito segundo a vossa fé. E depois o milagre aconteceu, porque eles creram, os olhos se abriram, enxergaram. Jesus os ameaçou, dizendo, não contai para ninguém, ficai para vós. Mas Jesus sabia que eles iam contar, porque tinha que ser assim para o nome do Senhor ser glorificado. Mas tendo ele saído, divulgou a sua fama por toda aquela terra. O testemunho foi contado em toda aquela terra. É o que nós devemos fazer. Jesus fez algo por nós, mesmo que os nossos olhos sejam pequenos ou grandes, não importa. Que a gente venha contar para todos que a gente tiver oportunidade para contar o que Jesus fez e está fazendo e ainda fará na nossa vida. Havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio e falou o mudo. E expulsou o demônio, o mudo falou o mudo. E expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca se viu tal em Israel. Assim que os dois cegos saíram da presença do Senhor curado, ali levaram até ele um homem mudo e endemoniado. E ao chegar,
A luz, a treva não resistiu quando chegou até a luz. Quando chegou diante de Jesus, a treva não resistiu. Jesus expulsou o demônio. Aleluia. E aquele homem que tinha um demônio e estava mudo começou a falar. Foi liberto e o milagre aconteceu, porque o dono dos milagres estava ali. E ali procuraram a pessoa certa, que é Jesus. Quando nós tivermos um problema, não procuramos o vizinho, talvez o pai e a mãe, o amigo, o irmão, talvez o pastor, o líder, a líder. Não, procuremos o Senhor. Ele é quem pode resolver todas as coisas. Procuraram o Senhor para resolver o caso daquele homem, mudo e endemoniado. E ele saiu de lá liberto e falando para a glória de Deus Pai e para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Espírito Santo de Deus. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Os fariseus blasfemando, dizendo que Jesus expulsava por Beelzebul. Mas nós sabemos que o demônio não tem autoridade nenhuma sobre o outro, né? Que o chefe deles lá, Lucifer, manda neles, mas não expulsa de ninguém. Eles trabalham todos juntos, nenhum expulsa o outro de lugar nenhum. Eles um ajudam o outro, mas se dividir, não. Jesus disse: se uma casa se dividir contra ela própria, ela cai. Se um reino se dividir contra ele mesmo, ele será desfeito. Satanás não luta contra o próprio Satanás, não. Se Jesus expulsava é porque ele tinha e tem autoridade sobre o Satanás, sobre qualquer demônio, para expulsar, para acorrentar, para pisotear, para esmagar, porque todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Quando Jesus chegava nos lugares, os demônios falavam logo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que tens conosco? Vieste-nos atormentar antes da hora? Já gritavam logo com medo, tremendo e temendo na presença do Senhor. Falavam: por que vieste já nos atormentar? Jesus tomou a chave do inferno e a chave da morte. Satanás é um derrotado. O Senhor pisa na cabeça dele todos os dias. O Senhor entra lá no inferno e sai a hora que quer. Nem na própria casa dele ele não manda. Quem manda é Jesus, quem manda é Deus. Muitos dizem por aí que ele é o príncipe desse mundo. Se ele é o príncipe, Jesus é o rei. Quem manda mais, o príncipe ou o rei? Todos os príncipes obedecem os reis. O rei é Jesus e o rei é Deus Pai, que manda em tudo. O diabo só faz o que Deus mandar ou permitir. E os fariseus blasfemaram e por isso perderam sua salvação. Quem blasfema não tem perdão. Então aumente a tua fé a partir de hoje e creia no Senhor, que Ele é fiel para fazer o milagre que você tanto espera. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.